Boa noite a todos. Me escutam bem? Sim? Ótimo. É um prazer voltar a casa nessa semana, nesse dia, nessa segunda-feira, para poder conversar um pouco mais com vocês a respeito do tema que me foi proposto para ser abordado aqui hoje. O Arnoldo falou uma palavra muito importante. Nós estamos numa sala de aula, buscando conhecimento de forma que possamos ser aprovados um dia em relação àquilo que nos for cobrado de certa forma. E hoje, o assunto, o tema que me foi proposto foi o capítulo, a lição 110 do livro Vinha de Luz. Eu vou pedir licença para poder ler para vocês o que o texto aborda e depois eu vou passar para a discussão daquilo que eu consegui compreender e quero buscar mostrar para vocês. Então, a lição 110. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. É João, segundo capítulo, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas de caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e aos auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade que vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. O texto é um texto que requer estudo. Eu creio que na primeira vez que eu o li, muita coisa se perde. Nós, às vezes, não compreendemos tudo que está incluído ou embutido nas palavras. Mas, sucintamente, ele fala de caridade. E abordar caridade não é uma tarefa tão simples. Eu digo isso porque existe um capítulo no Evangelho, que é o 15º capítulo, que diz, do mesmo jeito que está aqui, fora da caridade não há salvação. Então, abordar
o tema caridade é de uma magnitude grande e eu vou buscar mostrar para vocês o que eu compreendi e o que nós podemos avançar nesse assunto. O texto, o Vinha de Luz, é um resumo, é um texto para estudo, claro, e para que nós possamos avançar dentro desse assunto, eu trouxe vários fragmentos de outros textos que eu quero abordar, citar, para que ao final façamos uma reflexão do que seria essa caridade. Coloquialmente, na nossa sociedade, dentre as pessoas com as quais nós convivemos, é muito comum ouvir dizer que uma pessoa é caridosa, ela alimenta as pessoas, ela doa roupas, ela exerce ações em prol de um necessitado. Então é muito comum associarmos o termo caridade a isso. Ou seja, um centro de caridade, um grupo de caridade, todos esses grupos trabalham com doação, com entrega. Seria simplesmente isso nesse primeiro momento. Mas isso, de fato, é a caridade que Jesus nos ensina ou nos mostra, não só ele, mas os profetas, apóstolos, até outros que participaram da redação de bibliografias que falam melhor de caridade. Então, o objetivo é resgatar isso, para que nós possamos entender se essa caridade que nós hoje comumente encontramos e entendemos ao nosso redor é de fato aquilo que Jesus quer de nós. Lembrando, gente, que ninguém vira caridoso de um dia para o outro. É um trabalho contínuo, é uma reflexão contínua, é um aprendizado, como nessa sala que nós estamos aqui, de maneira que sejamos despertados para essa necessidade de praticarmos a caridade. Então, meu objetivo hoje é chegar nisso. Tá? Muito bem. Eu respeito muito a Bíblia. A Bíblia é um texto mais complexo para ser compreendido, mas ele é base para muito do nosso conhecimento, conhecimento a respeito de Jesus e do que ele nos ensinou. E aí, nós vamos, na medida do possível aqui, diferenciar a caridade em dois tipos, tá? Uma caridade tida como a caridade exterior, que é muito próximo dessa que eu acabei citando, de amparar o necessitado, materialmente principalmente, e uma caridade chamada de essencial, que inclusive está citada no texto do Vinha de Luz. Foi a partir dessa palavra, caridade essencial, que eu parti para o conhecimento e para a discussão que nós vamos abordar da agora em diante. Na Bíblia, existe referência, 2 vezes pelo menos, a essa caridade exterior. E eu vou ler para vocês os pedacinhos, para vocês se lembrarem, para vocês verem que isso já está abordado em livros muito antigos, ou seja, não é algo exclusivo da doutrina espírita, é algo universal. Então, a caridade não está restrita aos espíritas, nem aos católicos, nem aos cristãos especificamente, mas em livros muito antigos a gente já vê referência para isso. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 35, ele diz o seguinte: pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolheste. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Eles indagaram Jesus. Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então essa passagem é muito comum, eu já escutei várias vezes,
Mas muitas vezes as pessoas associam o seguinte: quer dizer que se eu alimento alguém, se eu ajudo alguém, se eu visito um idoso ou um presidiário que seja, eu estou sendo caridoso. Não necessariamente. Esse é o meu objetivo aqui. A partir de passagens como essa, que se eu interpretar secamente, eu vou entender uma coisa que é muito material. Se eu for, ganho crédito. Se eu dou roupas, eu ganho crédito. Se eu dou alimentos, eu ganho crédito. E no final, estou me aproximando dessa perfeição que nós temos como referência, que é Jesus. E não é necessariamente assim. Existirá, ou deve-se existir necessariamente, um sentimento associado a essa doação. Por que isso que eu estou dizendo? Porque quando a gente pensa em bem e mal, quando eu penso em praticar o bem, a caridade é uma forma de prática. Muitas vezes eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho muitas roupas que eu já não uso no meu guarda-roupas. E eu vou fazer uma limpeza de inverno. Vou tirar algumas coisas que eu não estou usando e vou doar para quem precisa. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. E qual é o objetivo disso? É, de fato, vestir aquele que está precisando de uma roupa no momento de frio, ou é liberar espaço no meu guarda-roupas? E quando a gente se pega fazendo essa pergunta, se o objetivo da doação atende primeiro, na sua mente, atende primeiro a você e não ao próximo, nós temos que conversar. Então, há necessidade de nós avançarmos nesse doar que Jesus deseja que façamos e que Ele reconhece que se fizermos essa doação a quem necessita, estaríamos fazendo a Ele também. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá isso? Então, eu estou caminhando para a gente chegar numa premissa, num dos principais mandamentos que Jesus nos apresenta, que além desse material, que é só doar, nós precisamos trabalhar o sentimento. Então, essa caridade de simplesmente doar é a caridade externa, que é essa caridade que eu simplesmente ofereço, entrego para alguém, por algum motivo, esse produto, esse objeto, essa assistência que eu posso garantir. Já na caridade tida como essencial, por isso que eu fiz essa passagem pela anterior, que está descrito no Vinha de Luz, a motivação já passa a ser distinta. Então, a motivação para essa ação, ela já é interna, ela é tida como sincera, e existe um valor espiritual e sentimental associado a ela. Esse termo caridade, ele não está literalmente apresentado em todos os fragmentos da Bíblia, mas o conceito está associado a amor ao próximo. Então, se eu simplesmente tiro roupas do meu guarda-roupa para me ver livre daquilo que ocupa espaço, eu estaria praticando o amor ao próximo ou simplesmente resolvendo um problema meu? Essa é a questão. E aí, quando a gente pensa na palavra caridade, a palavra caridade, ela é uma palavra latina, de origem latina, que tem relação com a palavra caritas, que representa uma espécie de amor incondicional. Então, na origem da palavra caridade, existe o sentimento de amor. O amor está envolvido na execução dessa caridade, da ação caridade. Retrocedendo um pouco mais, a palavra caritas tem relação com a língua grega, que significa uma graça,
com a mesma origem de uma coisa cara, que é aquilo que tem um grande valor e importância somado ao amor. Então, a caridade na nossa rotina assumiu um conceito de doação apenas. O amor foi ficando um pouco de lado. E quando nós estamos doando, se a caridade envolvendo o amor estiver presente, nós estamos nos aproximando da caridade essencial. E essa caridade essencial está descrita de uma forma muito clara na Bíblia. E eu vou chegar no Livro dos Espíritos ainda. Já em Levítico, quando o profeta Isaías, e também os profetas Isaías e Jeremias, eles dizem o seguinte, que caridade tem relação com amor. E especificamente em Levítico, não te vingarás, no capítulo 19, no versículo 18, não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa orientação passa a representar uma das principais normas daquela vida em comunidade. Levítico é muito anterior, perto da época de Moisés, né? O Levítico é 1000 anos antes de Jesus. Então, naquele momento, o amar ao próximo como a ti mesmo passava a aparecer dentro dos textos como um ensinamento que foi apresentado naquele momento e foi reforçado muitas vezes depois. Observem que agora eu dei uma parei um pouco de citar o termo caridade para falar de amor, pensando que caridade tem relação, na raiz da palavra, com executar uma ação com amor. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 16, dizia o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Então, essa é muita metáfora, mas o contrário desse bem, fazer o bem, da caridade, do amor, seria o mal, né? Que é a ausência desse bem. Mas um bem simplesmente mecanicista, sem amor, ele não tem tanta relevância. Ele pode ser o começo, claro, sem dúvida. Dizer que as pessoas que auxiliam da maneira que podem, os próximos, que isso é incorreto, não. Isso é um caminho, mas nós buscaremos sempre avançar. Bom, aí em Jeremias ele diz o seguinte: praticai o direito e a justiça, arrancai o explorado da mão do opressor, não oprimais estrangeiro, órfão ou viúvo, não os violenteis e não derrameis sangue inocente neste lugar. Amor. Ele está falando de amor, de respeito, de compreensão. E aí no Novo Testamento, claro, os apóstolos falam várias vezes de amor. E tem uma parte muito interessante, que já virou música, quem é da época que gostou do Legião Urbana, na primeira epístola dos Coríntios 13, diz o seguinte: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Gente, ele está dizendo o seguinte: eu posso estar intelectualmente desenvolvidíssimo, eu posso praticar e mover o que eu quiser. Se não houver caridade associada às minhas ações, eu vou ficar em débito. Ainda haverá mais caminho para que eu possa percorrer. Continuando. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas,
Se não tiver caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. E aí, é muito curioso, porque quando eu estava lendo isso aqui, eu fui puxando para a minha realidade, né? Será que eu estou conseguindo praticar isso? No final eu vou fazer umas colocações para vocês, nós vamos refletir um pouco a respeito disso. Mas a gente consegue ser prestativo, não invejoso, não ostentar, não se inchar de orgulho em relação às nossas ações? Quantos caridosos gostam de destacar que eles estão auxiliando, que eles estão se desprendendo de alguma coisa em prol de uma terceira pessoa? Então é muito comum isso acontecer. A gente abre o jornal, não sei se vocês viram, eu gosto muito de ler jornal. Tem uma brasileira lá na Indonésia, presa dentro de um vulcão. Quantas pessoas já se prontificaram a disponibilizar recursos para poder tirá-la de lá? E divulgar. Eu posso, eu dou tanto, eu quero tanto, eu vou fazer tanto. Precisa de eu exibir a minha caridade? Há necessidade de que o outro tenha ciência daquilo que eu estou fazendo, ou eu tenho que fazer por mim? Por amor a esse próximo, que tantas vezes Jesus disse que dos mandamentos, todos aqueles que Moisés já lá, aqueles 10 antigos que a gente estuda na infância, eu estudei, que todos eles se resumiriam basicamente em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amar. E à medida que nós trabalharmos o amor, nós conseguiremos, ao doar, sermos caridosos com essas pessoas. Então isso é muito importante e vai ser reforçado várias vezes ao longo de todos os textos que nós comumente lemos. Bom, então, o que vai diferenciar a caridade externa dessa essencial que está citada no Vinha de Luz? A forma como você a executa. O quanto de amor está envolvido naquela sua ação. E como é sincera a sua atitude. Ela brota de dentro da gente. A caridade essencial, ela brota, ela sai de dentro de ela, flui de dentro de você espontaneamente. É fácil tê-la, senti-la e produzi-la. Por mais que a gente não tenha recursos, por mais que eu não tenha condições de distribuir tanto, eu não tenha tanto recurso material para poder ser caridoso, mas essa minha atitude, esse amor que sai de dentro de mim e que alcança o próximo, é entendido como caridade essencial. Bom, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 879, diz o seguinte, a pergunta é a seguinte: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia e como Jesus a entendia? Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu vou repetir. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. A gente consegue? Às vezes. Se já está me dizendo às vezes, já estou feliz. Porque nós somos humanos também em evolução. Havemos ainda de enfrentar desafios. E muitas das vezes somos impacientes com as imperfeições, somos incapazes de efetivamente perdoar. E estamos trabalhando por essa evolução nossa. Mas é escutando e aprendendo dentro de uma sala de aula, por exemplo, que nós caminharemos em prol dessa evolução.
A resposta ainda diz o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Pratiquemos o amor com o nosso irmão. Bom, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados contrariamente ao que se costuma fazer. Bom, eu queria abordar uma partezinha do texto do Evangelho, que eu grifei, é o capítulo 15, então quem tiver oportunidade, o 11 também é muito interessante, mas eu vou ficar restrito ao capítulo 15, que diz o seguinte, como eu disse: fora da caridade não há salvação. Você quer ser salvo? Trabalhe a caridade. Trabalhe a caridade. Como eu trabalho a caridade? Respeitando, buscando perdoar, entendendo as ignorâncias, tendo paciência com as dificuldades. É difícil? Muito. Nós somos testados o tempo inteiro. Volta e meia tem um querendo puxar a gente para uma conversa, para uma fofoca, ou para que você participe de uma situação criticando a postura de alguém, criticando a atitude de alguém, ou que fulano está certo, fulano está errado. Isso é muito comum, gente. Eu vivo isso. Dizer que não, eu não estou nesse grupo dos que já se livraram dessa situação. Mas como eu busco a salvação desse espírito que está aqui, procuro exercer a caridade. E lá no Evangelho, eu grifei uma parte aqui, eu vou trazê-la para vocês. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com a discrição. Discrição. Quem faz o bem não conta. Quem faz o bem faz e está em paz consigo, com o seu coração, com a doação que ele fez. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Atire a primeira pedra quem está isento de pecado. Humildade e caridade, eis o que ele nos cessa de recomendar e exemplificar. E aí, mais uma vez, amarás a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois fora da caridade não há salvação. E das virtudes, eu achei isso também muito interessante. Agora, das virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Foram destacadas as três no livro, no Evangelho, no capítulo 15. A caridade tem um papel central. Porque a fé, às vezes a pessoa não tem desenvolvida, ou pratica a fé de alguma forma, ou se a pessoa trabalha a esperança de alguma forma específica, mas a caridade é universal. A caridade nos trata ou nos mostra como é a relação com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Como nós nos relacionamos com quem está ao nosso redor. Compreendemos, pensamos, participamos, aceitamos, toleramos. Gente, não é concordar com tudo. Não estou dizendo que perdoar é aceitar. Perdoar é entender. Perdoar não é concordar e aceitar o erro. É compreender o erro e as motivações daquilo. A tolerância, da mesma forma, não é aceitar o que as pessoas fazem, o erro que as pessoas têm conosco muitas vezes, mas é muitas vezes entender que aquilo tem uma motivação,
que existe uma segunda explicação para aquilo tudo. E aí, eu gostaria de deixar para vocês, aqui no final, 4 perguntas para reflexão. Lembrando sempre que amar ao próximo como você gostaria que fosse amado, como a ti mesmo. Nós temos praticado a caridade essencial ou apenas a caridade exterior, na nossa rotina, com mais frequência? O que é mais fácil fazer? Eu digo isso porque eu convivo com algumas pessoas que falam assim: eu vou fazer minha caridade hoje. Entreguei alguma coisa, dei alguma coisa no vidro do carro, alguma pessoa pedindo alguma coisa, fiz a minha caridade, dei dinheiro, dei alguma comida, estou com a mente descomplicada dali em diante. Isso não foi necessariamente uma caridade. Mas como que cada um de nós aqui, se posiciona no dia a dia em relação à caridade? Estamos praticando a essencial ou a caridade externa apenas? No meu pensamento, minha fala e minhas escolhas refletem os ensinamentos de Jesus? As minhas atitudes no dia a dia, a maneira como eu penso, o tanto que eu cultivo a ira, o tanto que às vezes eu cultivo a raiva, a dor, a perseguição, a inveja. A gente algumas vezes deseja o mal do outro, quer que o outro se complique, se sente vítima. E aí nós ficamos nesse emaranhado de ideias difíceis de serem trabalhadas. Esses pensamentos, as minhas ações e o que eu digo e as minhas escolhas vão de encontro àquilo que Jesus nos apresentou? Terceiro, como eu reajo diante da crítica, do erro e da ingratidão? Ingratidão é muito complicado. Errar, a gente às vezes reconhece mais fácil. Mas quando a gente está pensando muito na ingratidão, você às vezes pensa: nunca pensei que fulano fosse fazer isso comigo. E aí, como que eu reajo perante essas situações? É uma crítica que às vezes eu recebo, um pensamento que nós temos. E como eu desenvolvo isso? Com amor ou com dor? Não é para ninguém sentir culpa não, tá? Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é despertar. Porque à medida que nós somos despertos, nós temos condições de conhecer outras coisas. Mas eu já leio tudo, estudei tudo, conheço tudo. Não. Há alguma outra forma, sim, de abordagem, para que a sua dor seja minimizada, para que a sua tolerância cresça, para que o seu amor seja desenvolvido, para que isso cresça dentro de você e aqueles pensamentos antigos, deixem de determinar as suas atitudes no dia a dia. Para que você se aproxime dessa caridade essencial e se aproxime de Jesus cada vez mais. E por fim, quando você ajuda, você faz com um espírito de amor ou você está buscando reconhecimento pelas suas ações? Quando você ajuda alguém, um parente, um colega de trabalho, alguém que precisou de você, você está esperando reconhecimento dele, pelo menos? Às vezes não vem, nem dele. E aí vem um sentimento de ingratidão, comumente. Mas nós podemos sim trabalhar esse sentimento de forma que sim, eu continue ajudando por amor e ainda assim eu não fique ofendido se de alguma maneira no futuro eu não colher aquilo que eu desejava. Bom, então o objetivo era exatamente esse. Eu nunca sei do horário direitinho, Arnoldo, é 7h40, não é? Tá. Então o objetivo era exatamente destacar isso para vocês, mostrar que há caminho, e toda vez que você for tocado por palavras dessa forma, porque às vezes a gente escuta a mesma coisa várias vezes, Quando eu abro o Evangelho, eu falo assim: eu já li essa lição
umas 3 ou 4 vezes, mas cada vez ela me agrega alguma coisa. Então o objetivo é, de fato, repetir, falar, relembrar. Com qual intuito? Continuar despertando as pessoas e os espíritos que estão todos aqui hoje para esse amor incondicional, nessa crença que a nossa salvação dependerá das nossas atitudes e do quanto de amor eu vou conseguir doar. É trabalhoso? Muito. Muito trabalhoso, porque requer paciência, requer dedicação, requer conhecimento, requer prática. Requer prática na nossa rotina, no nosso dia a dia, de maneira que nós consigamos, lentamente, ao longo dos anos e das décadas, lá no final, mais para o final, você fala assim: eu fiz algo melhor. Eu consegui sair muitas vezes de uma situação muito delicada e tempos depois dizer que você venceu. Venceu como? Porque eu pratiquei o amor, eu pratiquei o perdão, eu pratiquei a compreensão, a tolerância. Sempre isso nos levará em direção à salvação. Tá bom? Eu espero ter despertado em vocês um pouquinho a respeito do que significa essa caridade. Se precisarem conversar, se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que o pessoal pode anotar e nos apresentar posteriormente. Eu vou ter satisfação de ajudar, tá bom? Eu agradeço muito o convite por estar aqui e é um prazer falar para todos que estão presentes, tá certo? Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu?